Bom dia, bem-vindos ao nosso jornal. Nessa reportagem vamos explorar o espaço agrário, as peculiaridades e a agropecuária do sul do Brasil. E como características da agricultura do Sul, temos como marca principal o contexto histórico dela, que é uma região marcada pela imigração europeia, além da modernização que está tendo atualmente na área agrícola desse local. Temos a predominância do uso de tecnologias, com também a expansão da soja nas exportações. É um fator crucial para a economia agrícola desse local. E, ademais, diante disso tudo, também como característica agrícola do Sul, temos a alta produtividade local e aumento significativo dela. Entre os principais produtos agrícolas no Brasil estão em destaque a soja e a carne, que são enviados para diversos países, como China, Estados Unidos. Mas sobre os produtos agrícolas locais, você, como uma agricultora local aqui da região, quais produtos que estão mais em destaque que você observa? Arroz, trigo e uva. Os alimentos citados anteriormente fazem parte da cultura da região, colaborando para a Festa da Uva, comemorada desde o ano de 1931, a partir da exposição de uvas dos principais produtores da Serra Gaúcha, mantendo algumas tradições dos imigrantes italianos. E também tem a Festa Nacional do Carneiro no Buraco, que surgiu na década de 1960, girando em torno do prato principal, o tradicional carneiro no buraco, além de fazerem parte da culinária local, como o barreado e o joelho de porco, e é claro, que não podia faltar o churrasco tradicional gaúcho, que todo mundo conhece. Sobre os fatores naturais relevantes para a agricultura do Sul, temos chuvas regulares durante o ano inteiro, temos solo fértil e também temos uma topografia adequada para isso. E, dando continuidade, passaremos a palavra para a apresentadora Natália Rosseto. As principais áreas agrícolas da região sul se caracterizam principalmente pela mesma região do oeste de Santa Catarina, as regiões do noroeste e os Campos Gerais de Paraná, e o Vale do Rio Caí, no Rio Grande do Sul. E sobre os conceitos de policultura e monocultura, a monocultura é aquela que só cultiva uma espécie, já a policultura é a que cultiva várias espécies. A diferença entre elas é que, em relação ao ambiente, a policultura ela é bem mais sustentável. Pela diversidade de plantas, é menor o uso de agrotóxicos e é bem mais sustentável. O agronegócio envolve a produção agrícola e seu comércio, integrando os setores de primário, agropecuária, secundário, indústria de tecnologia e transformação de matérias-primas, e terciário, transporte e comercialização. A agricultura familiar é administrada por membros da família do proprietário de terra, mas geralmente utiliza a mão de obra contratada. As principais diferenças entre agronegócio e agricultura familiar são o tamanho. O agronegócio opera em grande escala, enquanto a agricultura familiar trabalha com pequenas e médias propriedades. A estrutura, já que o agronegócio coopera com grupos transacionais, enquanto a agricultura familiar é gerida por membros da família. Foco. Quando o agronegócio foca na exportação e nos commodities, e a agricultura familiar no mercado regional ou local. Técnica. A agricultura familiar usa técnicas rudimentares, enquanto o agronegócio utiliza intensamente máquinas e insumos agrícolas. Sustentabilidade, já que a agricultura familiar adota as práticas sustentáveis, enquanto o agronegócio prioriza o mercado sem se preocupar com a sustentabilidade. A monocultura cultiva uma única espécie, sendo mais fácil de gerir, mas menos sustentável. A policultura cultiva várias espécies, sendo mais sustentável e menos agressivo ao solo, mas exige mais recursos e máquinas. A Revolução Verde teve grandes impactos nos âmbitos sociais, econômicos e ambientais. Sociais, como por exemplo, temos a expulsão de pequenos trabalhadores rurais que moravam no campo e devido à dependência maior da qualificação de trabalho, e a concorrência no mercado de trabalho agrícola, esses produtores pequenos foram expulsos de suas moradias e outros trabalhadores mais qualificados foram ocupando
os lugares deles, fazendo assim com que ocorra uma pobreza no campo. Já no âmbito econômico, ocorreu uma eficácia no âmbito agrícola, com o desenvolvimento de novas técnicas, maior mecanização e uso de insumos químicos de diversos tipos. Já ambiental, a Revolução Verde causou muitos impactos, grandes impactos no solo, na água, trazendo a poluição, principalmente da água, o grande desmatamento de biomas importantes como a Mata Atlântica e o cerrado e a grande devastação da Amazônia também. Atualmente, a reforma agrária no Brasil envolve a compra ou desapropriação de latifúndios improdutivos pela União, que são distribuídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para famílias junto com a assistência financeira e técnica. Em 15 de abril de 2024, foi lançado o programa Terra da Gente para identificar e disponibilizar terras para assentamento de famílias. Os conflitos de posse de terra decorrem da concentração fundiária, onde poucos proprietários detêm grandes áreas, enquanto a maioria possui pouca terra. Cerca de 2,3% dos proprietários concentram 47,2% de área agrícola e 175,9 milhões de hectares são improdutivos. Essas disparidades geram revoltas e movimentos como o MST, que ocupa latifúndios para pressionar por uma melhor distribuição de terras, resultando em conflitos no campo. Os principais tipos de cultivo de cada região do Brasil. A região norte cultiva mandioca, feijão, castanha do Brasil, frutos tropicais como maracujá, cupuaçu e guaraná, café, soja, milho e cana-de-açúcar. Em 2020, o agronegócio na região cresceu 5,2% devido à safra recorde de grãos. A piscicultura é abundante e a criação de suínos e bovinos aumentou, especialmente no Pará, que foi o quarto estado com mais cabeças de gado em 2019. A produtividade agrícola aumentou 39% em 10 anos, liderado pelo Pará. Na região sul, produzem soja, milho, carne, cana-de-açúcar e algodão, exportados para o Oriente Médio, China, Estados Unidos e Mercosul. O Paraná é um grande produtor de soja, com uma estimativa de 19,8 bilhões de toneladas em 2020. A região é responsável por 70% do trigo e da soja do Brasil, 65% da uva e cerca de 50% do milho e do arroz. Na região sudeste, predomina o uso de mecanização e alta tecnologia agrícola, produzindo café, carne, feijão, mandiocas e laranjas. São Paulo tem a maior participação do mercado agropecuário nacional, de 15,5%. Minas Gerais é conhecida pela produção agrícola e o Rio de Janeiro pela produção de frutos tropicais. Na região nordeste, destaca-se pela produção de hortifruti, como melão, uva, manga e abacaxi, e a cana-de-açúcar. São Desidério da Bahia liderou a produtividade nacional em 2018, com um valor de 3,6 bilhões e um aumento de 54,4% em relação ao ano anterior. Na região centro-oeste, a economia é predominantemente agropecuária, com destaque para a produção de soja, milho, arroz, algodão e criação de gado. Em 2018, a região liderou a agropecuária no Brasil, com lavouras apresentando o segundo melhor resultado desde 1989, impulsionando o mercado de trabalho e a economia regional. Os avanços das fronteiras agrícolas no Brasil, intensificados durante o governo de Vargas e de Kubitschek, promoveram a integração econômica dos territórios no interior. No entanto, essa expansão resultou em desmatamento ilegal e degradação ambiental. No sul, as consequências incluem erosão e contaminação dos solos, ar e água, devido às práticas de monocultura, uso de plantas transgênicas e insumos agrícolas. Portanto, é bastante necessário reformular o modelo econômico-tecnológico do agronegócio brasileiro e rever essa questão dos agrotóxicos nas plantações brasileiras.